Olá, meu nome é Ariovaldo Gislotti. Esta é a minha primeira live. Vou discorrer um assunto, creio eu, é importante a todos nós como filhos de Deus. Rapidamente quero pedir a todos que porventura estão me assistindo, se gostarem do conteúdo que vou apresentar, indica a um amigo, alguém da família, que você julgar necessitar ouvir o que vou apresentar. Sou apenas um ilustre desconhecido, então peço que me ajudem na divulgação do meu canal no YouTube. Caso aconteça desse meu canal for bem recebido, pretendo publicar outros artigos. Se não for, para por aqui. Então, vamos lá. O artigo que eu vou apresentar para vocês tem como título Quem crucificou a Jesus? Se fosse feito um inquérito policial para a apuração dos responsáveis pela morte de Jesus, poderia parecer tarefa fácil. Bastaria uma simples verificação histórica, baseada na análise criteriosa das fontes. No entanto, olhando de perto, o assunto se revela altamente emaranhado. Já em si, a constatação de culpa costuma provocar polêmica, mas o que mais chama a atenção é a complexidade do testemunho bíblico. Apresenta tamanha variedade de perspectivas que uma resposta rápida se torna impossível. Podemos dizer então que temos vários suspeitos. Para começar, vamos analisar os dois povos, os romanos e os judeus. Dentre os romanos, aparecem Pilatos e os soldados. Primeiramente, vamos falar dos soldados. Sem dúvida, foram soldados romanos que teceram uma coroa de espinhos para colocarem na cabeça de Jesus, e depois bateram nele com um caniço na cabeça, fazendo com que o sangue escorresse pela sua cabeça e rosto. Foram soldados romanos que chicotearam as suas costas com tamanha violência, rasgando a sua carne, deixando-a em carne viva. Foram soldados romanos que cuspiram no seu rosto e prostravam diante dele, zombando dele. Também foram soldados romanos que colocaram uma pesada cruz sobre os seus ombros, fazendo carregar pela via dolorosa, sem se importar que já não havia forças nele para suportar tamanho peso. Finalmente, o pregaram numa cruz, transpassando as suas mãos e pés com cravos, e depois o jogaram numa cova. Com o impacto no chão, causou tamanha dor que Jesus gemeu, e furaram o seu lado com uma lança para confirmar a sua morte. Parece que o inquérito já está resolvido, não é mesmo? Podemos já afirmar que foram soldados romanos que mataram a Jesus. Mas, e Pilatos não teve participação? Para começar, Pilatos afirmou em Lucas 23, verso 4, não vejo nesse homem crime algum. No meio do interrogatório, Pilatos afirmou, não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Encontramos isso lá em João 19, verso 10. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas se acovardou e se deu à vontade do povo. E como um bom político, Pilatos preferiu agradar o povo. Ele queria realmente soltar a Jesus, mas sem ficar mal com o povo. Tentou enviar para Herodes. Aí ele se lembrou do costume de soltar um preso na Páscoa e trouxe diante dele o pior criminoso para o povo escolher. Mas o povo escolheu Barrabás e também não deu certo. Sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque essa noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Tem relatado lá em Mateus capítulo 27, verso 19. Preferindo o cargo político ao soltar um inocente, ele entregou Jesus ao povo para o crucificarem. E diante de todos lavou as mãos e disse para o povo: estou inocente do sangue deste, fique o caso convosco. Encontramos esse relato em Mateus capítulo 27, verso 24. Podemos afirmar que nem toda a água do mundo e todo o sabão que pudesse usar para lavar as mãos não seriam suficientes para limpar a sua culpa desse crime. Então, como ficamos agora? Os soldados nada poderiam fazer se Pilatos não o entregasse para ser morto.
A culpa é de quem? Dos soldados romanos ou de Pilatos? Ou ambos, ficando assim a culpa com os romanos? Agora vamos ver o povo judeu. Entre os judeus temos a participação dos sacerdotes, de Judas e o povo em geral. O povo em geral, Jesus sempre esteve no meio do povo, sempre sentiu compaixão deles e estava no meio deles, curando as suas enfermidades, ensinando o evangelho e os abençoando. Não deveriam eles interceder por Jesus nessa hora crucial? Mas pelo contrário, eles se esqueceram do seu benfeitor. E quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás para decidirem quem deveria ser solto, escolheram a Barrabás. Ao tornar Pilatos a perguntar a eles o que fazer de Jesus, eles disseram em uma só voz: crucifica-o, crucifica-o. Ao Pilatos se declarar ele inocente do sangue de Jesus, eles responderam: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Isso está relatado em Mateus capítulo 27, verso 25. Não fica claro se o povo escolhesse soltar a Jesus e Pilatos não teria ouvido a eles e não teria entregado Jesus para ser morto? Pedro mesmo afirmou em um dos seus sermões ao povo judeu. Assim ele disse: vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. Isso está relatado no livro de Atos, capítulo 2, verso 23. E agora, com quem fica a culpa? Os soldados, Pilatos ou o povo? Mas não vamos parar por aqui. Ainda tem mais envolvidos nessa história. E Judas, o que fez? Esse pobre homem andou com Jesus por 3 anos e meio. Presenciou tudo o que Jesus fez. Foi testemunha ocular de seus milagres. Ouviu todos os seus ensinamentos. Porém, nunca se converteu. Sempre teve olhos para o dinheiro. E por causa disto, decidiu trair o mestre. Ele mesmo decidiu procurar as autoridades judaicas e propôs entregar o seu mestre por uma boa soma de dinheiro. Ouviu Jesus dizer, ao falar sobre a traição: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Isso está relatado em Marcos capítulo 14, verso 21. Nessa hora, ele poderia ter voltado atrás, mas cego pelo dinheiro, partiu para cumprir o seu propósito. Se ele não tivesse feito esse ato, Jesus não teria sido preso naquela noite. Podemos então eliminar os demais e colocar a responsabilidade de tudo o que aconteceu a Judas? E os sacerdotes? Eles eram os líderes do povo judeu. A eles cumpria o dever de instruir o povo nas sagradas escrituras. Deveriam saber interpretá-las e decifrar as profecias, principalmente as messiânicas. Mas lendo os 4 evangelhos, percebemos que eles estavam mais preocupados com a popularidade e o reconhecimento popular do que cumprir o que a eles se requeria. Desde que Jesus iniciou seu ministério, e eles começaram a sentir fortes ciúmes, pois o povo todo se dirigia a Jesus. Sempre maquinaram um meio de tirar Jesus de cena. O complô para livrar-se de Jesus vinha se configurando entre a liderança judaica, até que conseguiram prendê-lo, pois eram as autoridades judaicas e não as romanas que se sentiam ameaçadas pelos ensinamentos de Jesus. Forjaram falsas testemunhas para acusar a Jesus de transgredir a lei judaica e a lei romana. Eles mesmos não o mataram, pois estavam sob o jugo romano. Se pudessem, o teriam feito com prazer. Eles tinham toda a luz para saber quem era Jesus. Os romanos não tinham como saber que Jesus era o Filho de Deus. Se soubesse, não teria colocado as mãos em Jesus. Jesus tinha dado inúmeras provas de que era o Messias, mas cegados pelo desejo de liderança e popularidade, não o reconheceram como o Messias. Dentre todos o que falei aqui, parece que os sacerdotes eram os únicos que não poderiam errar concernente a Jesus. Será que agora achamos os verdadeiros culpados pela morte de Jesus? Faço agora a mesma pergunta. Fica a culpa sobre o povo, sobre Judas ou sobre os sacerdotes? Ou fica sobre todo eles e consequentemente sobre o povo judeu? Romanos ou judeus que crucificaram Jesus? Como ficamos então?
Mas ainda temos mais envolvido nesse caso. Se sairmos da esfera humana, temos ainda Satanás por trás de tudo, não é mesmo? Claro, o maior interessado na morte de Jesus era ele. Então ele trabalhou com os sacerdotes para que tivesse inveja e ódio de Jesus. Iludiu Judas, oferecendo muito dinheiro para que o traísse e articulasse um plano para entregar a Jesus às autoridades judaicas. Trabalhou no coração de Pilatos, fazendo-o entregar à morte a quem ele sabia que era inocente, para não perder prestígio e poder. Trabalhou no coração do povo, fazendo-os esquecerem de todas as obras e ensinamentos que Jesus fez entre eles e pediram a sua crucificação. Finalmente trabalhou na mente dos soldados romanos, para que eles não sentissem a menor compaixão daquele homem indefeso, tratando-o com tamanha brutalidade. Satanás é o verdadeiro culpado, não os romanos e nem os judeus. E o Pai? Porém, Satanás não teria feito nada disso se o Pai não o entregasse para ser morto. Quando Pilatos disse a Jesus que ele tinha autoridade para soltar ou crucificar, Jesus mesmo respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Isso está relatado lá em João, capítulo 19, verso 11. Jesus mesmo orou ao Pai pedindo por 3 vezes: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas o Pai nada fez para livrá-lo daquela hora. Então fica evidente que foi o Pai que matou a Jesus, pois aquele que pode interferir e não o faz, torna-se culpado. Por exemplo, quando alguém encontra uma pessoa que está correndo risco de morte e não socorre aquela pessoa, ela é culpada de crime de omissão. Então ninguém faria nada, nem mesmo Satanás, se o Pai não o permitisse. Concluímos que ele, o Pai, é o maior culpado. Os demais tiveram uma pequena participação. Bem, acho que não é bem assim. O Pai, na realidade, não forçou a Jesus a nada. Eles decidiram a isso lá na eternidade. Jesus ali se prontificou a vir a esse mundo morrer por uma causa nobre. Durante o seu ministério nesse mundo, ele fez as seguintes declarações. Vamos ler aqui em João, capítulo 10, verso 11. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Também ele diz lá no mesmo capítulo de João, no verso 17 e 18: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Quando preso no Getsemane, um dos seus discípulos cortou a orelha de um soldado. Ele disse: acaso pensas que não posso rogar ao Pai e ele me enviaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Está lá em Mateus capítulo 26, verso 53. Isto prova que Jesus foi espontâneo em entregar a sua vida. Ele podia se livrar e não o fez pela causa que ele veio. Nem mesmo o Pai o entregaria caso ele não o desejasse. E se encerrar tudo, não temos mais nada a analisar. O inquérito está concluído. Todas as partes foram ouvidas, analisando a participação de cada um nesse caso. Jesus quis morrer por uma causa nobre. Não temos mais nada e mais ninguém envolvido nessa história. Mas será? Sim, temos. E sabe quem é? Eu que vos falo. Sim, eu mesmo, Ariovaldo. O Pai, por amor de mim, enviou Jesus. E Jesus assumiu a minha culpa e os meus pecados. Por isso, ele morreu. Eu sou o grande culpado nessa história. Todos esses personagens foram apenas coadjuvantes. O papel principal é o meu. Eu sou um grande pecador, mas ele me amou mesmo assim e morreu por mim. Como pode existir um amor assim? Mesmo sabendo disso, não faço caso, pois peco a todo momento. Quando penso mal de alguém, dou-lhe uma bofetada. Quantas bofetadas já dei nele? Quando falo rudemente ou trato uma pessoa com estupidez, dou-lhe uma chicotada nas costas.
Quantas chicotadas já dei nele? Muito mais de 40. Quando minto sobre alguma coisa, guspo-lhe na cara. Quantas gusparadas já não dei nele? Quando vejo na TV ou internet algo que não é bom um cristão ver, coloco-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Quantas coroas de espinho já teci para ele? Quando decido não vir à igreja e sim ficar em casa assistindo TV ou deitado na cama, troco Jesus por Barrabás e peço a crucificação de Jesus. Quantos Barrabás já libertei da prisão? Quando recuso a ajudar uma pessoa necessitada, socorrendo nas suas necessidades que ele está passando, ou ele e a sua família, prego-lhes cravos nas mãos e nos pés. Quantos pregos eu já coloquei nele? Quando recuso fazer um trabalho a ele, pode ser uma entrega de folheto, algum trabalho manual na igreja ou aceitar algum cargo, escarneço e zombo dele. De igual modo, quantas vezes já não fiz isso? Uma vez eu li uma história de uma pessoa que contou que certa vez ele teve um sonho. E ele diz no seu relato assim: sonhei que viajei no tempo e me encontrei naquela sexta-feira, véspera da Páscoa, numa via estreita que hoje é conhecida como Via Dolorosa. Havia uma multidão passando por ela. Algo diferente estava acontecendo e quis saber logo o que era. Um cidadão me disse que estavam caminhando para um lugar chamado Gólgota para crucificar um homem que estava carregando a cruz, que seria o instrumento da sua morte. Perguntei a ele por que fariam isso com ele, mas ele deu um sorriso amarelo e nada me respondeu. Então caminhei e apressadamente à frente para ver quem era esse homem, e o vi carregando uma pesadíssima cruz que mal ele podia suportar o peso e por isso caminhava bem lento. Um soldado, para fazê-lo apressar, dava-lhe chicotadas em suas costas, sem nenhuma compaixão. Dava uma, dava outra, até que não pude mais suportar aquela cena. Adiantei, e quando o soldado ergueu o braço para dar uma chicotada, o segurei. Eu não aguentava ver aquilo e ficar assistindo sem fazer nada. O soldado virou o rosto para trás para ver em quem eu pedira de dar o golpe. Foi quando tive a pior decepção da minha vista. O rosto de tal soldado era o meu. Compreendi a cena, por isso eu me coloco como aquele que matou a Jesus. E esse homem ainda me amou. Não compreendo isso. Se você gostou, peço mais uma vez, divulgue e se inscreva no meu canal. Deixe o seu comentário, a sua crítica. Claro, ninguém é perfeito. Vou aceitar desde que eu faça com o intuito de me ajudar. Assim continuarei a fazer essa obra. Que Deus abençoe todos e espero que nós tenhamos uma próxima. Amém.